leitura da Tua Santa Palavra, clamando que o Teu Santo Espírito convença o nosso coração, que traga arrependimento em nosso coração, que traga clareza da Tua Santa Palavra. Coloque os Teus anjos aqui, Senhor, com espada desembainhada, e que o Teu Santo Espírito possa trabalhar na vida de cada um de nós, inclusive na minha. Pai, realiza a Tua vontade na nossa vida. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. A grande ilusão vendida no carnaval, nesses dias de festa, há uma grande ilusão, uma grande mentira, e infelizmente milhares de pessoas caem nessa mentira. A ilusão, a mentira é que tudo vai bem, que tudo está certo na vida, que tudo está correndo da maneira que deveria correr. A grande mentira é que nós podemos fazer qualquer coisa sem Deus. A grande mentira é que eu posso me afastar de Deus e viver como Ele não existisse. A grande mentira é que eu posso satisfazer os meus desejos carnais, porque afinal de contas eu não vou prestar contas a ninguém. Essa é a mentira vivida lá fora. Mas há, infelizmente, dentro das igrejas, das nossas igrejas, pessoas que também caem nessa mentira. Por mais que não cometemos as práticas que estão cometendo nesse final de semana lá fora, e não devemos cometer, porque conhecemos a Cristo, conhecemos a Deus, tememos a Deus, mas existe, infelizmente, no nosso meio, dentro das igrejas evangélicas, que conhecem a Deus, que conhecem o Evangelho, mas ainda tomam decisões como se Deus não existisse. É muito fácil a gente olhar lá fora, mas eu quero que hoje nós olhemos aqui dentro. Dentro, primeiramente, de nós mesmos. É muito fácil o nosso olhar para o outro, enquanto que nós deixamos de olhar para cá. O que eu faço sem levar em consideração que Deus existe? As minhas decisões, o meu casamento. Eu caso com uma pessoa que Deus desaprova. Eu fecho negócios com pessoas ou de uma maneira que Deus desaprova. Eu tenho amizades, eu vejo filmes, eu vejo internet, conteúdos na internet que Deus desaprova. Essas são todas decisões práticas de que eu faço sem consultar a Deus, porque eu quero enganar a mim mesmo, como lá no Éden. A enganação, a ilusão, a mentira que Satanás disse para os primeiros seres humanos, para o casal, Adão e Eva, foi: vocês podem ser os próprios deuses das suas vidas. E essa mentira tem perpetuado, tem vindo até nós, nesses dias, dizendo que nós podemos ser os nossos próprios deuses. Muito bem, para resumir esse texto que lemos, é um texto difícil, e eu clamei misericórdia a Deus para pregar esse texto, mas para resumir esse texto, eu trouxe a seguinte proposição, ou uma frase que possa resumir esse texto. Quando desprezamos a existência de Deus, Ele permite que vivamos uma vida fútil, uma vida inútil, uma vida vazia. Porém, temos a consciência de que nos tornamos indesculpáveis diante dele, de acordo com a sua justiça. Vejam, o fato da gente viver uma vida menosprezando a Deus, ele vai também empurrando a gente, ou permitindo que a gente viva da maneira que a gente acha que tem que viver, sendo o seu próprio Deus. Mas essa vida se torna fútil,
se torna vazia, se torna sem sentido. E onde deveria a vida e alegria, há choro, desespero, mágoa, sofrimento. Essa é uma vida sem Deus. E de acordo com a nossa própria consciência, o ser humano sabe, tem entendimento de que está fazendo algo errado, tem entendimento de que nós seremos ou deveríamos ser condenados pelos nossos atos. Muito bem, diante disso gostaria de fazer 3 afirmações, 3 verdades que tirei desse texto. Claro que cada um, e louvado seja Deus, depois da reforma, cada um que olha para o texto bíblico pode extrair coisas, verdades diferentes das quais eu vou apresentar. Isso é muito bom. Então, as que eu tirei desse texto foi, a primeira é que foi o ser humano que menosprezou Deus primeiro. Deus foi desprezado por nós, foi abandonado por nós. Primeiramente, o ser humano que desprezou. A segunda é que, como resultado disso, do nosso menosprezo, do desprezo que nós demos a Deus, Ele permitiu que o ser humano viva essa vida sem sentido. É como se Deus dissesse realmente: vá. Tem um texto lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, que fala assim: e Deus então endureceu o coração do faraó. Mas o coração do faraó já era. Já era. Deus só empurrou na direção que ele desejava. E a terceira é que, no fundo, todos nós temos a consciência de que, de acordo com a justiça de Deus, nós somos indesculpáveis. Não tem desculpa. Vamos ver o que o texto fala a esse texto que nós lemos. Primeiro, sobre esse desprezo. Desprezamos a existência de Deus porque considerar que conhecê-lo é algo inútil. O texto começa dizendo que Deus mostra do céu a sua ira. No versículo 18 ele diz: assim Deus demonstra ou mostra do céu a sua ira contra todos os pecadores, todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impede que a verdade seja conhecida. Qual é a verdade? O que é a verdade? Uma pergunta filosófica que tem sido feita também há milhares de anos. Afinal de contas, o que é a verdade? O que é a vida? Bem, a verdade que está sendo impedida de chegar aos ouvidos de quem não conhece a Cristo é o próprio Evangelho. É a própria palavra de Deus, é a própria lei do Senhor. A verdade que está sendo impedida pelos gentios ou pelo Império Romano é o conhecimento de Cristo. Nessa época, por volta de 58 depois de Cristo, foi o ano provável que Paulo escreveu a carta aos Romanos. Ele estava em Coríntios e escreve para os Romanos. Roma era governada por nada mais, nada menos do que Nero, conhecido por sua perversidade, por sua extravagância e principalmente pela perseguição aos cristãos. Nero foi um dos imperadores romanos em que mais perseguiu os cristãos. Certamente Paulo tem visto isso, sabia dessas notícias que estavam acontecendo em Roma, e ele diz: eles estão impedindo que a verdade sobre Cristo, a verdade sobre Deus, seja conhecida plenamente. Mas vejam o que o texto continua dizendo. Sabem, no versículo 19 ele diz: mas eles sabem a verdade a respeito de Deus, porque Ele mesmo tornou evidente. Ele está falando não só para os cristãos, mas para os não crentes. Para os governantes de Roma, ele diz: eles sabem. Não há como o homem conhecer a Deus, a não ser que Ele se revele. E aí Deus tem as suas maneiras de se revelar ao ser humano.
Ele se revela a nós por meio da criação. É o que diz aí no texto. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo. No versículo 19. Pode-se perceber claramente os atributos invisíveis, seu poder, sua natureza divina. Uma das formas é a criação. A gente olha, se você for fazer as perguntas certas, de onde vem, para onde vai, como é sustentado, como que os pássaros se alimentam, como que a água corre para o mar, todas essas perguntas, como que o universo é sustentado, como surgiu as estrelas. Se você fizer as perguntas certas, você vai chegar à conclusão de que há um Criador de todas as coisas, e há um sustentador de todas as coisas, e não pode ser o homem. Não pode ser o homem. Então Paulo está dizendo, eles sabem algo sobre Deus, eles conhecem algo sobre Deus, pois a criação revela a glória de Deus. Céu e terra proclamam a glória de Deus. Deus então se revela na criação, se revela também na história. Na história da humanidade a gente pode perceber os atos de Deus. Mesmo em meio aos trechos, aos períodos mais sombrios da história, como guerra. Mesmo assim, nesses períodos, nós podemos perceber a ação, a graça, a misericórdia de Deus. Deus se revelou ao homem através do próprio homem, formando o homem à sua imagem e semelhança, e esse homem deveria ser então os representantes do seu Criador aqui. E Deus, mas isso significa que todo mundo que tem essa percepção de que Deus existe é salvo? Não. Essas formas de revelação é chamada de formas naturais ou revelação geral. Isso é para que o homem tenha consciência de que ele não é um acidente, de que ele não veio de uma evolução, de uma ameba, como diz a teoria de Darwin, por exemplo. Mas isso não significa que você é salvo se você apenas tem a consciência de que Deus existe. Então Deus tem outras maneiras de se revelar. A chamada revelação especial, a graça dele, é manifesta através das Escrituras, e especialmente na pessoa de Jesus Cristo. Não há como ser salvo a não ser mediante a fé em Jesus Cristo. Não há como ser salvo somente tendo uma ideia de que Deus existe. Há uma necessidade de entrega, de arrependimento de pecados, há uma necessidade de entrega de sua vida na pessoa de Jesus Cristo, e ter a fé, e depositar a fé somente em Jesus Cristo. E Deus é tão maravilhoso, que esse é o trabalho dele. É Ele que faz. Isso é um trabalho que Ele faz através do seu próprio Espírito. Ele é quem nos convence sobre a necessidade de crermos em Jesus Cristo. Roma era uma cidade evoluída, uma cidade moderna, há mais de 2000 anos atrás. Eles conheciam, eles sabiam sobre a existência de Deus. No entanto, negaram Deus. A nossa realidade hoje é muito parecida com a de Roma, com as suas particularidades. O texto vai dizendo aí que, ao invés de adorarem a Deus, foram inventando novas modas, novas formas de pecar contra Deus. De Roma para cá, da Roma antiga, mais de 2000 anos atrás para cá, nós temos inventado cada dia mais uma maneira nova de pecar, de afrontar o Senhor. A internet que foi citada, por exemplo, é uma ferramenta muito boa. No entanto, é uma ferramenta que, se a gente não se colocar diante do Senhor, se a gente não orar, se a gente não prestar atenção, se a gente não vigiar,
sites pornográficos que são apresentados a todo momento. E infelizmente, homens e mulheres, inclusive dentro da igreja, têm caído nessa mentira, nessa ilusão, têm passado horas visitando esses sites. Infelizmente, a indústria pornográfica é uma das mais rentáveis no mundo. Por que é rentável? Porque tem consumidor. São milhares e milhares de dólares investidos e ganhos através da indústria pornográfica. Eu acredito que isso seja uma nova forma de pecar contra Deus. Cada dia mais a gente se surpreende com coisas que ontem não acontecia, mas hoje está acontecendo. E aí Paulo vai dizendo que aquela sociedade que era moderna, progressista, avançada, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. É o mesmo caminho que a humanidade está caminhando. É o mesmo caminho que nós estamos, ou pelo menos aqueles que não conhecem a Cristo estão traçando. Esses dias uma jornalista disse que o governo tem que intervir nas igrejas. E chamou os evangélicos de tolos, de ignorantes. É a cegueira. Vai caminhando para esse mundo. Os que se acham sábios se tornaram-se tolos. E a tolice deles é a mesma de agora. É de não adorar a Deus, de não buscar o seu Criador, de não buscar viver a vontade do Senhor, de não buscar viver a vontade de Cristo, de se render a Cristo. A tolice deles é de adorar o próprio corpo, de adorar a si mesmo. A tolice deles é cultuar César, lá na época de Paulo. O culto a César foi instituído em 44, depois de Cristo, após a morte de Augusto César, pelo Senado Romano. Uma forma de demonstrar fidelidade ao imperador que assumia, uma forma de reconhecer o imperador como filho de Deus, por exemplo. E toda província, toda cidadezinha, tudo que era do domínio romano tinha que fazer o culto a César. Os cristãos se negavam, e os cristãos eram jogados para os leões por Nero. Por isso a verdade tem sido impedida de chegar aos ouvidos daqueles que não conhecem a verdade. Como que não tem chego? Como que tem sido impedida hoje? Os sistemas governamentais, nós sabemos, não deseja que o Evangelho chegue àqueles que ainda não o conhecem. Mas a pergunta que eu faço é, lá em Roma, na cidade de Roma, no contexto daqueles cidadãos romanos, eles adoravam a César e as imagens de César ou do imperador. Mas a pergunta que eu faço aqui para nós, como eu disse, que é para também olharmos para dentro de nós mesmos, é: quem são os nossos Césares? Quem são os nossos ídolos hoje? Talvez sejam nossos bens, talvez seja o nosso dinheiro, talvez sejam os nossos filhos, talvez seja o marido, a esposa. Quem são os nossos Césares? Mas não adoraram a Deus. Esse é o pecado que avassala, que vem desde o início da criação, desde Gênesis. Pecado da idolatria. Tudo aquilo que toma lugar do Senhor na nossa vida é um ídolo. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo, ou pode se tornar um ídolo. Então, o ser humano decidiu desprezar a Deus porque achou ou considerou que conhecer a Deus é algo inútil, como diz aí o versículo
28. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus é algo, ou era algo, inútil. Esse foi o primeiro ponto, a primeira verdade. A segunda é que o ser humano despreza conhecer a Deus por considerar que conhecê-lo, ou, aliás, quando o ser humano despreza a existência de Deus, ele permite que vivemos uma vida fútil, uma vida vazia, uma vida sem sentido. Essa é a segunda verdade. Esse é o segundo ponto que iremos tratar aqui. O verso 24 diz assim, por isso Deus o entregou aos desejos pecaminosos do seu coração, e como resultado praticam entre si coisas desprezíveis, degradantes com o próprio corpo. Normalmente, nós temos a tendência de colocar a culpa em alguém, pelos nossos próprios erros. Nós colocamos a culpa na esposa, colocamos culpa no esposo, nós colocamos culpa no sistema governamental, nós colocamos culpa no diabo, nós colocamos culpa no amigo, nós colocamos culpa no colega de trabalho, nós colocamos culpa em Deus. Lá em Gênesis, Adão já falou para Deus, mas o Senhor que me deu essa mulher, a mulher que me desce. Em vez de assumir o erro, nós somos mestres em colocar a culpa em alguém. E mesmo assim Deus tem tido paciência conosco, desde lá de Adão e Eva. Tem trazido, tem se revelado, tem se mostrado a graça, tem mostrado a misericórdia, tem criado situações para que o homem perceba a sua presença. E Deus tem dado novas oportunidades. Todos os dias Ele nos dá nova oportunidade de se voltar para Ele mediante a fé em Jesus Cristo. E hoje é mais uma oportunidade que Ele nos dá para nos voltarmos para Ele mediante a fé em Jesus Cristo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele é bondoso, Ele é amoroso. E Deus já provou o seu grande amor pela humanidade ao enviar o seu Filho. Não há mais o que se fazer para a prova. A prova maior é que Cristo veio. Romanos capítulo 5, versículo 8, por exemplo. Fica bem claro que Deus já provou o seu grande amor. João capítulo 3, versículo 16, um dos mais conhecidos de toda a história, de todo o mundo, diz que Deus amou o mundo e por isso Ele entregou o seu Filho. Deus já provou, já fez o que tinha que ser feito. No entanto, isso não deve ser motivo, essa graça, essa misericórdia que se renova, essa paciência de Deus para conosco, não deve ser um motivo que continuarmos a pecar contra Ele. Dizer, já que o Senhor é bondoso, já que o Senhor me ama, eu posso andar nesses caminhos. Já que o Senhor é bondoso e perdoa, eu posso fazer o que eu quero. Já que o Senhor é bondoso e amoroso e me ama e me perdoa, eu posso tomar decisões como se Ele não existisse. Depois eu volto atrás, depois eu peço perdão e está tudo certo. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. Aqui mesmo na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2, Paulo vai dizer, ora, pela graça que nós conhecemos, então é permitido que nós continuemos a pecar. No versículo 2 ele diz, de maneira nenhuma, volte-se, tenha uma vida de santidade, corrija os seus erros, busque ao Senhor, identifique aquilo que tem prejudicado a sua relação com o Senhor e volte atrás. Isso não nos permite, a graça de Deus não é para nos permitir que zombe dele, que tire sarro, que viva de uma maneira inconsequente. Devemos ter em mente que o mesmo Deus que é amor, Ele também é fogo consumidor, Ele é ira. E ai daquele que cai na mão de um Deus irado. Não há o que se fazer. Veja, um homem por mais franzino que seja, quando ele fica irado,
normalmente precisa de 2, 3 outros homens para segurar, por mais franzino que seja. Quando isso demonstra que quando Deus Todo-Poderoso fica irado, não há ninguém que o segure. Louvado seja Deus, porque a misericórdia dele tem se renovado e tem impedido de que nós sejamos consumidos. É pela graça e misericórdia que ainda não fomos consumidos pela sua ira. Vejam, os atributos de Deus, seu poder, sua natureza ficaram evidentes para o ser humano, e diante disso ninguém é inocente, porque mesmo conhecendo a Deus, o desprezaram, e por isso é que Deus então nos entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. O resultado dessa entrega que Deus permitiu, veja aí, podemos ver aí na palavra do Senhor, o resultado é uma vida sem sentido, uma depravação total. Uma vida sem Deus é uma anarquia. Anarquia é uma forma de governo que não há governante. Cada um faz o que der na telha, cada um faz o que acha correto. Lá em Juízes, capítulo 17, versículo 6, tem uma história bem interessante. Depois dê uma olhada lá. Um homem rouba as pratas da sua mãe, e aí a mãe descobre depois que foi o próprio filho, e diz: "Oh, meu filho, que bonitinho, que ladrãozinho bonitinho, vamos fazer um altar para você." Juízes capítulo 17. "Não, que ladrãozinho bonito, nós vamos fazer um santuário para você, você vai ser sacerdote." Mas o que me chama a atenção naquele texto é que no versículo 6 diz assim: Israel não tinha rei, e cada um fazia o que achava correto. Quando não há autoridade, quando não há limites, cada um faz o que dá na telha. Então Deus empurrou aqueles que realmente já tinham a mente, o coração voltado para as práticas pecaminosas. Deus então permitiu que viva essa vida sem sentido. Se a gente tirar Deus da história, imagine por um momento, tira Deus da história humana. Os crimes mais bárbaros que a gente tem visto, infelizmente, na TV, nos jornais, seriam os mais corriqueiros, porque nós somos terríveis. O ser humano, sem Deus, é capaz de fazer barbaridades. As formas de torturas que são praticadas em algum momento da história seria cócegas. Se não há a presença de Deus na vida humana, nós somos terríveis. Nós somos terríveis. Veja o resultado que diz o texto aí no versículo 29. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, de pecado, de ganância, de ódio, de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Versículo 29 está dizendo isso para nós. Esse é o resultado de uma vida sem Deus. Infelizmente, tem gente que acha que está tudo normal, porque é carnaval. Está tudo certo, porque é carnaval. Eu posso fazer o que eu quero, porque é carnaval. Viver uma vida sem Deus, desprezar a Deus, menosprezar a Deus, é caminhar para a destruição, para a sua própria destruição.
é caminhar para a vida, para a morte eterna. Mas Deus é gracioso e Ele deu o seu Filho para trazer vida e vida em abundância. Há esperança, ainda há esperança, e o dia é hoje. O dia é hoje. O dia de arrependimento é hoje. O dia de olhar para a cruz de Cristo é hoje. O dia de clamar pela misericórdia de Cristo é hoje. O dia de dizer: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos é hoje. Eu quero negar, eu quero deixar os desejos da carne, eu quero deixar a festa, a bebedeira. Senhor, vem, ó Deus, sobre os nossos familiares. Senhor Deus, vem, convence aqueles que estão nas folias, na bebedeira. Senhor, toca no coração, convence com o teu Espírito, para que eles caiam de joelho e dizem: é hoje que eu quero entregar a minha vida a Cristo. Ele pode fazer, o Espírito Santo de Deus pode fazer. É hoje. E por fim, o terceiro ponto é que quando desprezamos a existência de Deus, mesmo desprezando a existência de Deus, temos na consciência que nos tornamos indesculpáveis diante dele. Seja lá fora, ou seja aqui dentro, nas nossas ações, e ainda mais aqui dentro, porque nós conhecemos. O texto está dizendo aí: ora, se eles conheciam, a cidade ou o Império Romano conhecia algo sobre Deus, imagina nós, crentes em Cristo, tem as Escrituras, tem o cânon, tem a Bíblia completa, tem o Espírito Santo que nos alerta, assim como o Senhor alertou Caim: olha, o pecado está batendo aí, cuidado. O Espírito Santo também nos alerta, diz: olha, presta atenção no seu caminho. Se a gente aliar as Escrituras, a palavra do Senhor, com a voz do Espírito, como lemos o texto de Gálatas, deixando ser guiado pelo Espírito, não tem erro. Não tem erro. Nós temos a convicção de que Deus está falando conosco, porque tem a palavra, tem o Espírito. Como que Jesus sabia que era o Pai que estava falando com ele? Porque ele orava, porque ele se isolava. Ele não tomava decisões sem consultar o Pai, seja ela qual for. Lembra lá quando ele foi escolher os discípulos? Ele foi para o monte orar, ele ficou a noite inteira orando, clamando: Senhor, esclarece, Pai, me diga quem são, me mostra quem são, coloca no caminho, para que eu não escolha errado. E tudo que aconteceu, pode dizer: ah, mas e Judas? Mas tudo que aconteceu tinha o propósito de Deus, inclusive Judas. Inclusive Judas. E uma coisa que nós temos em mente, já sabemos através das Escrituras, é que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou todas as coisas, e entre todas as coisas que Ele criou o ser humano para ser a sua imagem e semelhança, para ser a coroa da criação, para ser o representante dele aqui na terra, para espalhar a novidade de vida e não de morte. No entanto, esse mesmo homem pecou, desobedeceu a Deus de uma simples ordem, dizendo: não coma daquele fruto. E nós, Adão e Eva, foram tentados a serem iguais a Deus. Essa foi a proposta indecente, a mentira que Satanás colocou na mente deles e na nossa. Se você fizer desse jeito, você será igual a Deus. Essa é a ilusão contada por Satanás diante dos tempos. E com essa atitude de pecar, o homem se declarou independente de Deus, resolveu viver a vida afastado do seu Criador. Ele então decidiu não só adorar a si mesmo, o seu próprio corpo, mas fazer imagens de aves, de animais e répteis, como diz o texto. Fazer imagem, lembra lá do bezerro de ouro lá em Êxodo? Deus acabara de fazer um milagre
tão grande, libertar aquele povo, tirar da escravidão do Egito, caminhando com eles, no meio deles, abriu o mar através da vida de Moisés. O que fizeram? Não, vamos fazer um bezerro de ouro, uma imagem de animal, vamos adorar, dizendo: esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Nosso coração é inclinado para isso, para colocar alguma coisa no trono que pertence a Deus. Nosso coração, infelizmente, é inclinado para essas coisas. Então o homem passou a adorar a si mesmo. Como é surpreendente o sacrifício que as pessoas estão fazendo para ter o corpo perfeito. A academia pode ser de madrugada, 3 da manhã, vai. Chama para a vigília aqui e fala: não, estou cansado. Não dá. Vigília até meia-noite, Deus me livre. Até 2 da manhã, Deus me livre. Pô, nada. Trabalhei a semana inteira. Para a academia. E quantas pessoas têm sofrido os danos, como o texto diz, no seu próprio corpo, por buscar esse corpo perfeito. Quantas reportagens, quantas matérias a gente já tem visto, casos de que pessoas são deformadas ao invés de ter o corpo perfeito. Uma cirurgia que dá errado, porque era baratinho, porque era no fundo de quintal, porque não era um profissional adequado. Tantos e tantos têm sofrido com isso, sofrendo no próprio corpo os danos por adorar o próprio corpo. Vejam, o homem preferiu trocar a verdade sobre Deus por uma mentira, uma sedução, uma ilusão, que o levou à destruição e morte. O versículo 25 fala isso, né? Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Só Ele é o Senhor, só Ele é Deus, só Ele é o Criador, só Ele deve ser amado em primeiro lugar, só Ele deve ser colocado em primeiro lugar na nossa vida. Não há outro Deus, não há imagem, não há escultura, não há vida humana que deve ser adorada, a não ser o Senhor, Criador de todas as coisas. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Deus os entregou aos desejos, aos seus próprios desejos, como uma forma de julgamento. Deus aplicou um julgamento, Ele está irado. Então Ele entregou a humanidade, ou pelo menos naquele contexto de Roma, para ser julgado. Adão foi julgado e expulso do Éden. Israel foi julgado e expulso da terra natal para a Síria e a Babilônia. Foi levado cativo. Deus não deixa impune o pecado. Deus não deixa impune o pecado. Lembra de Davi? Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou contra o Senhor, e ele se arrependeu, e ele se colocou diante do Senhor, e ele chorou, e ele orou, e ele jejuou, e ele ficou derramando, buscando o Senhor. Mas as orações de Davi, a gente pode ver nos Salmos, ele diz: Senhor, não se afasta de mim, Senhor, não retira de mim o teu Espírito, Senhor, fica comigo, eu quero viver na tua presença. O Senhor o perdoou, mas as consequências na casa de Davi foram trágicas. O próprio filho de Davi tentou matá-lo. Houve estupro dentro da casa de Davi, de irmão contra irmã. Consequência do pecado. O Senhor perdoa. O Senhor é bondoso, amoroso. Mas as consequências dos nossos pecados, nós não devemos colocar na culpa de alguém. As consequências dos nossos pecados, infelizmente, nós temos que arcar com elas. Não no que diz respeito à salvação, naturalmente. Jesus levou o peso dos nossos pecados. Jesus levou sobre si, na cruz do Calvário. E Jesus, lá na cruz, ele diz: está consumado. Está consumado.
Paulo, nesse mesmo texto de Romanos, capítulo 8, diz que ninguém, nada pode nos separar do amor de Deus, daqueles que estão em Cristo Jesus. Nada, nem anjos, nem demônios, nem o fato da gente pecar, que infelizmente ainda pecamos contra o Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, daqueles que estão em Cristo Jesus. No entanto, os nossos atos pecaminosos geram consequências, e nós temos que responder por isso. Por exemplo, eu sou um crente, um pastor, pregando aqui a palavra do Senhor, mas eu cometo um assassinato. A justiça tem que ser aplicada, tem que ser preso, tem que ser levado para a delegacia, tem que ser preso, tem que responder por isso. Deus está irado, não porque Ele é um Deus caprichoso, egoísta, mas porque Ele é um Deus santo, porque Ele é um único, porque Ele é soberano, porque Ele tem todo o poder, porque Ele é separado, não há outro Deus, não há nada como Ele, e Ele deseja que o seu povo também seja santo, separado para Ele. Deus está irado ao ver a coroa da sua criação caminhando para a destruição e morte. Deus está irado porque o homem que foi criado para ser o seu representante na terra tem abandonado e desprezado o seu Filho Jesus Cristo. Se há um pecado que Deus não perdoa, é não crer em Jesus Cristo. Se há um pecado que Deus não perdoa, é blasfemar contra o Espírito. Blasfemar é menosprezar a mensagem do Evangelho. Blasfemar é zombar da mensagem do Evangelho. Blasfemar é dizer que Cristo não foi tudo isso. Blasfemar é dizer que o Espírito Santo não tem poder para nos convencer, que eu mesmo posso alcançar a salvação por mim mesmo. Blasfemar é achar que você é o seu próprio Deus. Negar a pessoa de Cristo. Se há um pecado que Deus não perdoa, esse é negar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O verso 32 diz que sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continua a praticá-las, e o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Não basta só fazer, tem que incentivar outros. Isso é tão atual, isso é tão para nós hoje. Infelizmente as escolas têm deixado de ensinar o que deveria, matemática, por exemplo. Tem deixado de ensinar geografia, história. Se preocupam em mostrar, em ensinar a homossexualidade. Como diz nesse texto aqui, abandonam as práticas naturais. Mulheres que abandonaram suas práticas sexuais, suas relações sexuais, por práticas não naturais. Diz aí o versículo 26. E o 27 diz que os homens também foram nessa direção. Se não é natural, se a própria natureza está dizendo que não é daquela forma, ou desta forma, não é normal. É simples. Mas há uma ideia, há uma imposição de que é normal, de que está tudo bem, de que é nesse caminho. Incentivam a outros, não só fazem, mas incentivam a outros a fazer. Tem gente, o governo está liberando verba para fazer cirurgias
de troca de sexo. Enquanto que doentes tem que entrar na justiça. Tem que entrar na justiça. Tem que procurar um promotor de justiça para que o Estado faça uma cirurgia, para que a pessoa viva. Mas há uma facilidade para se conseguir verba para essas coisas. Troca de sexo. Há uma facilidade. Elabore um projeto para atender essa categoria LGBTQIA+. Elabore um projeto para você atender crianças carentes e comunidades carentes. Qual vai ser aprovado primeiro? Qual vai receber recursos primeiro? É terrível. Mas a Bíblia, esse texto em especial, vai dizendo que a consciência humana sabe que será julgada por isso. Veja, Paulo está se referindo ao conceito gentílico estoico, no versículo 32. Está dizendo, olha, a própria filosofia grega afirmava, ensinava que o ser humano, foi dado ao ser humano uma consciência, uma maneira de pensar, e ele sabe o que é certo e o que é errado. Uma criança pequena já começa a ser entendido, já começa a se entender como certo e errado. Ele sabe, ele apronta, ele olha para o pai, ele olha para a mãe, ele diz, eu sei que eu fiz errado. Então, a própria filosofia grego-romana ensinava que o ser humano tem consciência, isso vai pesar nele. Deus está irado, porque de uma forma ou de outra, Ele mesmo colocou na consciência do ser humano que no final de tudo isso, essa mesma consciência será usada no julgamento, em especial para aqueles que negam a Cristo Jesus. Paulo, ao falar do julgamento aos seus leitores, tinha uma esperança, a mesma esperança que eu tenho hoje, a esperança que haja arrependimento, que haja conversões, a mesma esperança que Paulo teve lá no passado, eu tenho hoje, que nós possamos voltar-se para Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, um arrependimento, e oremos para aqueles que estão festejando a festa da carne, se entregando aos prazeres da carne, oremos por eles, para que Deus toque, para que Deus os convença. Deus continua insistindo em ter uma relação com o ser humano. Deus continua insistindo. Ele é insistente, Ele é paciente, Ele é bondoso, Ele é amoroso. Deus continua insistindo nesse negócio de ter uma relação conosco. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Volte-se para Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Deus não somente insiste nessa direção, mas Ele aponta a direção da redenção do pecador, mediante o sacrifício de Cristo. Ele não somente aponta a direção, mas Ele fornece o meio, a própria pessoa de Jesus Cristo. Ele entregou o seu Filho. Que cada um de nós nos voltemos para o centro da vontade de Deus. Quero concluir dizendo, meus irmãos, que Deus é o mesmo, que Deus é ao mesmo tempo amoroso e justo. As características dele não mudam, os atributos dele não mudam. Ele é amoroso e justo. Sem amor, Deus seria severo demais.
Sem a justiça, ele seria indulgente. Não saberia como aplicar a própria justiça. Mas de acordo com Romanos, capítulo 3, vamos ler esse versículo, esses versículos aqui, capítulo 3, versículo 23 a 26, vamos lá. De acordo com esse texto da própria carta aos Romanos, diz assim: pois todos pecaram, todos, não há um justo sequer, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecadores os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Deus demonstra sua graça, seu amor, na cruz do Calvário. Na cruz de Cristo, o amor e a justiça de Deus foram reconciliados, foram aplicados, tanto o amor quanto a justiça. Volte-se para Deus, volte-se para Deus, ainda hoje, mediante a fé em Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. E que Deus aplique esta palavra em nosso coração. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu santo nome, porque nós éramos exatamente iguais àqueles que têm festejado essa festa da carne. Mas pela Tua graça e o Teu amor, o Senhor nos resgatou. O Senhor nos purificou, o Senhor nos justificou, o Senhor nos remiu. Pai, louvado seja o Teu santo nome. Nós clamamos em nome de Jesus que aqueles que ainda não confessam Jesus como Senhor e Salvador, que o Teu Santo Espírito possa vir, dar sonho, dar visões, Senhor, de arrependimento profundo, Senhor, no coração, e que possa cair de joelho dizendo: sim, Jesus é o meu Senhor. Pai, e aqui também, ó Deus, os nossos corações transforma, muda aquilo que não tem agradado o Senhor, traga arrependimento em nosso coração, Senhor, para que nós venhamos nos voltar e tomar decisões consultando a Ti. Pai, não queremos viver independente do Senhor, nós queremos ser dependentes do Senhor, totalmente dependentes, pois em Tuas mãos nós somos seguros, nós estamos seguros, Senhor. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo Teu amor incomparável, Senhor. Obrigado, Senhor. Aplique a Tua palavra em nosso coração, na nossa vida durante a semana. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.